Simbora, simbora. Primeiro, boa noite a todos. Boa noite! Boa noite, Brasil. Boa noite, Dé. Boa noite, Má. Tudo bem? Bom, vamos mais uma aí. Mais uma live, mais uma conversa boa. Mais um bate-papo. Prosa boa. Se fosse mais cedo, dava para tomar um cafezinho. Agora sem chance. Agora é hora de começar a tomar vinho já. Ou chá, vai. Tô no chazinho ultimamente. Chá de camomila. Pode ser também. Então vamos lá. Hoje a nossa live, que foi preparada com muito carinho, nosso bate-papo. Eu não gosto de falar live, mas eu falo live porque todo mundo fala live. Nosso bate-papo foi preparado com muito carinho, que é um tema muito caro para a gente, né? Uhum. Então, antes de mais nada, eu acho que a gente podia se apresentar rapidinho? Sim, vamos lá. Né? Posso começar? Eu sou Mari Carvalho, eu sou empreendedora, fundadora da CoFutures e cofundadora da Amos. Sou guardiã de um sítio aqui em Serra Negra, São Paulo, interior de São Paulo, onde eu estou fazendo uma transição permacultural de um pomar de manga de uma produção industrial tradicional. E eu trabalhei por 15 anos no mundo corporativo, liderando pessoas, negócios e estratégia, tanto em vendas, como em trade marketing, como em go-to-marketing. E nesse tempo, eu acho que, passados muitos pontos cegos, né, e muitos erros e acertos e aprendizados, eu tenho cada dia mais certeza de quão importante é a gente falar sobre liderança. Porque assim como eu tive líderes ou gestores ou chefes em determinados momentos que não eram líderes, que influenciaram brutalmente a minha vida, eu também sei que eu influenciei a vida de muita gente, não necessariamente positivamente, porque a gente também faz, né? Comete equívocos. Então, assim, eu acho que nunca é demais a gente falar sobre liderança, nunca é demais a gente aprender ferramentas e alternativas e formas de ser o melhor líder, né? E cá estamos, então, com a Amos nesse propósito de desenvolver lideranças humanizadas. Presente-se! Exatamente. Bom, boa noite, meu nome é André Monk. Eu acho que minha vida foi movida por uma pergunta muito curiosa sobre o que nós somos, né? O que somos as pessoas, os seres humanos, como é que a gente opera, como a gente funciona. E para responder ou para me conectar com a resposta dessa pergunta, eu fui me guiando por vários caminhos, né? E eu cheguei em alguns que hoje eu diria que são os principais para mim, e com base nesses saber, né? Basicamente, a ontologia da linguagem e a biologia cultural são os dois temas mais, assim, que eu acho que melhor se encaixaram nessa pergunta. Não diria que é uma resposta, mas que se encaixaram nessa pergunta, que me fizeram ver muitas coisas interessantes, conhecer muitas pessoas interessantes. E desde muito cedo eu atuei como consultor em empresas, né? Trabalhando com equipes, com líderes, com pessoas, né? Desculpa, gente. Sempre ligando aí esse aprendizado humano, esse desenvolvimento humano, com uma busca por resultados melhores, né? Não significa mais resultados, mas resultados que surjam de maneira mais eficiente, considerando também as pessoas, sem ser atropelando todo mundo, dinheiro a qualquer custo, resultado a qualquer custo, e sim de uma forma sustentável, saudável, porque não amável, né? E eu acho que nessa trajetória, que já tem quase 20 anos, eu percebo que a liderança hoje, o fenômeno da liderança está num momento aí meio que de crise, né? Assim, tem muitas das questões que a gente antigamente achava que já estavam ok, né? Liderar é isso, ser líder é aquilo, né? E hoje essas coisas já não estão mais funcionando muito bem. Então, na verdade, eu não sei se é uma crise, mas certamente é um movimento de transição, na qual a gente está percebendo que a gente precisa de mais coisas que a gente ainda não tem, né?
Sim. E para cuidar um pouco desse espaço para as pessoas e para as empresas, junto com a Mari, eu sou cofundador da Amans, né, e trago aqui toda uma experiência de estar aí lidando com vários líderes, com várias equipes de vários lugares, colocar isso a serviço do aprendizado coletivo, do aprendizado mútuo. Né? E estou aqui com ela hoje, com a Mari, para a gente conversar um pouco sobre algumas características da liderança que normalmente ficam mais esquecidas, né? Ou que, quando lembradas, vão ali até a página 2 e depois voltam a ser esquecidas, né? Que muitas vezes até são tidas como desnecessárias, talvez. Já escutei muito fracas. Isso. Coisas que não importam ou que não vão gerar o resultado. Né? Então, tem uma série de juízos negativos a respeito desse assunto, né? E a gente traz ele a partir talvez do movimento contrário. Né? A gente julga que é muito importante a gente olhar para essas coisas e cuidar dessas coisas. Sim. Mas, Mari, por que tem de indício aí hoje que, além da nossa própria experiência, né, que a gente pode falar um pouquinho e trazer de ideia aí para mostrar o que está acontecendo nesse movimento de transição? Até a forma que eu me apresento, Dé, hoje, né, quando eu falo da minha liderança, eu trouxe já de uma forma também alinhada com o que a gente vai falar hoje, né? Porque quando a gente fala, o tema é vamos lá, liderança humanizada, relacionar, emocionar e conversar. Então vamos por partes, né? Primeira parte, liderança humanizada. Quando a gente fala, usa esse termo, é até contraditório, sei lá, um paradoxo, assim, né? Tipo, cara, como não ser humanizada se liderança é feita, né? Uma relação entre humanos e logo não tem como não ser, né? Quase um pleonasmo, vamos dizer assim. É um pleonasmo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa fazer essa recordação, a gente precisa reforçar esse ponto, infelizmente, né? Ou a gente está sendo demandado por lembrar como que a gente pode, originalmente, ou baixando a guarda, a gente pode se relacionar de uma forma diferente. Então, quando eu falo que cometi vários erros, que impactei positiva e negativamente a vida de muitas pessoas, isso já é uma forma da gente se colocar em uma posição não de super-herói, não de quem sabe tudo, não numa posição de hierarquia de comando e controle, e de que eu tenho a resposta, e que eu tenho a visão, eu sei o que eu faço, e todo mundo me segue, e pronto, acabou, e tá dado, né? Não é esse o caminho, acho que não é esse caminho há algum tempo, e a gente começou a ter indicadores que apontam que esse caminho realmente não tem sido um bom caminho. Essa liderança que a gente está falando de comando e controle, de super-herói, né, de que eu sei tudo e logo eu tenho que ter todas as respostas. E quando eu falo isso, é para nenhum dos lados, nem para quem está na posição do exercício de alguma autoridade dentro de um grupo, seja, né, enfim, nessa posição de liderança, porque, na minha opinião, todo mundo é líder. Então, a gente é capaz de influenciar e de liderar projetos, e de liderar, enfim. Mas para quem está nessa posição de autoridade neste determinado contexto, e também para quem está respondendo a este líder dentro desse contexto, também não é positiva. E a gente está no meio de um contexto de Janeiro Branco, né, que faz a gente lembrar disso. Não à toa foi-se criada uma campanha para o mês de janeiro, que é o Janeiro Branco, que é o tempo que a gente faz campanha dentro das empresas, né? A gente retoma esse assunto para falar da importância da saúde mental e emocional. Janeiro Branco inclui a saúde emocional, mas a gente fala só da mental. Queria deixar esse asterístico, porque isso também é um próprio diagnóstico de que a gente continua deixando de fora a emoção, mesmo quando a gente se preocupa com ela e tem uma campanha para ela em janeiro. Né? A gente fala muito da saúde mental, mas a gente não fala da saúde emocional. Ou a gente confunde as duas coisas, né? E coloca tudo no mesmo balaio, e vamos cuidar da saúde mental como se fosse emocional e vamos embora.
Bom, muitas vezes a gente trata até a saúde mental como um fenômeno exclusivamente individual. E muitas vezes a gente esquece que ele é um fenômeno que transcende somente a pessoa, né? Que, obviamente, quando ela adoece, né, da mente, ela adoece dentro de uma rede, né, de um relacional que está ali posicionado. Né? Total, né? E assim, prova disso até alguns números que eu trouxe, que eu gosto de trazer essas pesquisas, porque daí não é o achismo da Mari, né? A gente está falando de uma proporção muito grande de pesquisas muito sérias que tem um parecer muito não só fidedignos com a realidade, porque tem uma amostragem boa, mas assim, os números são impressionantes, não é um número de vírgula de página, sabe? Assim, quando a gente fala desses números grandes, a gente está falando que 60% se sente, essa é a última pesquisa da Gartner, tá? De saúde mental. 60% se sente estressado a ponto de não conseguir produzir e não conseguir trabalhar. Então, assim, quando você fala que é um fenômeno coletivo, eu queria trazer esse quão coletivo é. Tipo, mais da metade das pessoas já não conseguem mais trabalhar pelo nível de estresse que elas estão sofrendo ou que elas estão sentindo no ambiente de trabalho, né? Muito em decorrência do ambiente de trabalho. E o outro número que eu gosto de falar também, que é uma pesquisa massa aqui, tô com a cola, tá, gente? Da Mindshare Partners. Eles são parceiros da Qualtrics e falam que 78% dos entrevistados, de milhares de colaboradores ao redor do mundo, eles falam que o que seria mais favorável para a saúde mental deles corporativa é uma cultura saudável e sustentável, e não aula de yoga, e não voucher de massagem, e não potinho de creme de brinde no Dia da Mulher. Sabe? Assim, e isso está muito claro, assim, a pesquisa diz isso, sabe? Tipo, você prefere ganhar ou não, você... Não, a gente quer uma cultura responsável, saudável, segura, que a gente possa ser quem a gente é, que a gente possa responder, que a gente possa colocar nossa opinião, ser escutado. Então, assim, quando a gente fala de cultura e quando a gente fala de liderança e conversas, né? Aí queria ir puxando devagarzinho aqui também essa relação das coisas. A liderança, ela é um tipo de relacionamento, né? Ela é um exercício de um relacionamento. E a qualidade dela se dá com a qualidade das conversas que a gente é capaz de ter nos momentos de tomada de decisão. E isso é um pano de fundo, né? Essas conversas e a emoção e emocionalidade que a gente está imbuído naquela conversa é o grande pano de fundo da construção de culturas organizacionais. Então, a gente começa a incluir, colocar nesse nosso balaio aqui de hoje, por que é tão importante para a gente falar de se relacionar, de incluir a emoção, de incluir as conversas como qualidades para se desenvolver uma liderança humanizada e mudar esses indicadores, essas estatísticas aqui que eu estou trazendo desse estado de saúde mental que a gente tem hoje, né, no mercado de trabalho. Boa, boa. Eu queria até puxar um exemplo uma vez, Marco, eu trouxe... Trabalhei numa empresa que eu acho que tinha umas 30% das pessoas estavam afastadas, né, por atestado médico, assim, por burnout. Recentemente eu saí com uns amigos para fazer uma comemoração e a esposa de um deles está exatamente nessa situação. Conversei rapidamente com ela no dia, ela está afastada do trabalho por burnout, né? Ou seja, isso já evidencia de cara, assim, qual é vamos dizer assim, um malefício que isso traz, né? Ou seja, você tem menos pessoas para fazer o trabalho, ou pessoas fazendo o trabalho de uma forma um pouco mais prejudicada em função disso. E a conversa e as emoções, ou seja, a gente fala de liderança humanizada, né? Ou seja, e muitas vezes algumas das partes que são intrínsecas da gente, né, que fazem parte da nossa existência humana, elas não são tão olhadas, né, ou tão vistas, ou tão aprendidas, né?
desde a nossa formação acadêmica. Por exemplo, na escola a gente nunca teve uma aula sobre tristeza, ou sobre alegria, ou sobre raiva. Na faculdade você aprende a mensurar coisas, a medir coisas, e eu não quero deixar a ideia de que isso não é válido, é claro que é válido. Então, você conseguir olhar para as coisas a partir da organização tradicional é super importante. Isso também não implica dizer que você não precisa olhar para o outro lado, porque os outros lados, as outras coisas não têm a mesma importância. Então, para contar como é que essa coisa se interliga, primeiro entender um pouco o que é uma conversa, né? Porque de imediato a gente imagina que é basicamente ou exclusivamente isso que está acontecendo aqui agora entre nós, né? A gente tem uma pessoa falando, a outra escutando, a gente faz uma pergunta, faz uma provocação, responde uma pergunta do público aqui no chat, né? Enfim, e a gente esquece que existe toda uma estrutura atrás dessa conversa que está aqui direta acontecendo, né? Por exemplo, tem uma muito simples que todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo já viveu. Existe uma conversa privada minha e uma conversa privada da sua, Mari, e uma conversa privada de quem está escutando isso aqui. Ou seja, só aí a gente já consegue perceber que aqui está acontecendo no mínimo 5 conversas, né? Tem uma pessoa ali no chat, tem eu, você, a conversa pública, as conversas individuais nossas, ou seja, tem um bando de coisa acontecendo. Uma outra característica dessa conversa que ela normalmente não é percebida é como a nossa relação, por exemplo, tem se construído na nossa parceria. Ou seja, essa conversa aqui ela está envolta, né? Vamos dizer dessa forma, para ficar didático, num estado emocional que a gente cultiva diariamente na nossa relação. E a gente, eu percebo, a gente percebe nas conversas que a gente tem, tanto da minha história quanto da sua, que muitas vezes essas coisas não são conversadas ou não são ditas no mundo organizacional. Né? Ou seja, você está ali para trabalhar, você está ali para ser útil, você está ali para gerar um resultado. Se você está mal, se você está triste, se você está feliz, se você naquele dia está, de alguma forma, alterado ali, né, alguma coisa está acontecendo, isso muitas vezes não é tão importante, ou não é de forma alguma importante, né, para o grande objetivo organizacional. Né? E deixar isso de lado faz com que as pessoas sofram em silêncio. Por exemplo, o fato da gente não ter essa educação mais constante do mundo das emoções ou do mundo de uma qualidade conversacional faz com que quando a gente chegue na vida adulta para trabalhar, a gente não tenha as habilidades, competências necessárias para poder desenhar conversas, para poder escolher momentos, né, para poder conseguir perceber, até nomear as emoções. Eu acho muito curioso que muitas vezes em conversas, né, que eu tive dentro de empresas ou com pessoas, muitas vezes a pessoa acha que está de um jeito ou está de outro, mas na verdade a emoção que ela está vivendo é outra. Eu nunca vou esquecer, posso contar essa historinha? Eu acho que é rápida. Eu nunca vou esquecer o dia que eu estava fazendo exercício, né? Aí tinha um contexto para esse exercício, mas ele envolvia você ser capaz de declarar alguns limites, né? Verbalmente falando ali na sala. E tinha uma menina que ela ficava ela teve uma reação muito adversa ao exercício, ela não conseguiu fazer, e depois a gente foi fazer uma intervenção nela. E o curioso é que a gente abriu a conversa com ela, perguntando como ela se sentia, o que ela estava percebendo, de que emoção, sentimento e emoção são coisas diferentes, importante deixar isso já aí, né, como mais uma reflexão para a galera, o que ela estava sentindo e qual emoção ela estava percebendo. E ela falava exclusivamente de tristeza. Ela falava, cara, eu estou muito triste. Primeiro eu vou falar do jeito mais ameno, depois eu vou tentar replicar como é que ela estava. Ela falava assim, estou muito triste, né, e tal, não consegui fazer o exercício. Só que daí a gente começou a observar como isso se relacionava com a forma como ela estava se posicionando. E a fala dela era assim, ela estava com o braço cruzado, eu vou botar a mão aqui, mas no caso a mão estava no pescoço dela. No meu caso eu já estou sem, está aqui atrás. E ela falava assim, com uma cara bem fechada, com os músculos bem tensionados, e fazendo assim na garganta. E o tom de voz era mais ou menos assim. Gente, eu estou muito triste. Não consegui fazer o exercício, e está me incomodando. E aí a gente fez uma pausa e perguntou, cara, será que isso é tristeza? E a gente convidou ela para um processo de conversa, né? E ela se deu conta de algo que a gente estava vendo, que essa postura, esse tom de voz, ela não tem a ver com a tristeza, tem a ver com a raiva.
E claro que não era uma ou outra. A tristeza estava presente também. Mas quem estava tocando aquele momento, quem estava regendo aquela situação era a raiva. Isso muda totalmente, né? Muda o leque de decisões que a gente toma, muda as escolhas que a gente faz, muda tudo, né? Muda. Por exemplo, pensando no mundo organizacional, que é o nosso foco, a liderança. Muitas vezes eu vi líderes falando assim, fazendo reuniões lindas, né? E falando coisas muito legais para as pessoas, e numa determinada hora pergunta assim, quem está comigo, né? Quem topa? Aí, normalmente, 100% das pessoas respondem que sim, né? É muito difícil alguém falar assim, não, eu não topo isso daí, não. Isso é muito mal visto, isso é muito mal... de forma geral, tá? Lógico que tem as exceções, mas de forma geral isso é muito mal visto. E o mais curioso é que muitas vezes eu como consultor, olhando a situação de fora, eu via que as pessoas diziam sim querendo dizer não. Ou seja, a pessoa não tem o espaço, não tem... e aí as pessoas falam assim, mas isso é só uma coisa, o mundo é assim mesmo, né? Tem que ser assim mesmo, as coisas funcionam assim, que é um ressentimento gigante de como a gente pode operar na vida, só que a gente não percebe que cada sim e não desse que a gente vai dando, deixando de dar, no final da conta, no saldo, a gente tem um burnout, tem um piripaque, tem um mal súbito, né? Ou simplesmente não precisa muitas vezes chegar nesse estágio, né? Mas tem ali uma incapacidade de ter uma vida satisfatória, né? Uma vida relacional satisfatória. Eu conheço muitos amigos que odeiam segunda-feira, por exemplo. Sabe, o cara... Sim. E que tá tudo bem também, né? Em alguns casos é uma escolha de vida, mas acho que vale a pena se perguntar e perguntar sobre essas coisas, né? Sim. Você falou tanta coisa, vou tentar puxar o fio aqui. Várias coisas que eu queria comentar. Eu recentemente, eu gosto muito do Gabor Maté, aquele médico. Acho que hoje ele é mais psiquiatra do que... Mas ele foi um grande obstetra, enfim. Mas ele é um cara que tem um histórico, assim, fortíssimo e começou a estudar a psique, a mente humana. E aí, recentemente, eu vi ele falando assim, sobre crianças, mas se aplica, que eu achei muito interessante, na educação de crianças. Ele falou assim, se você quiser alterar comportamentos, é muito fácil. Você trabalha com punição-recompensa. Uhum. Se você quiser Mais um desenvolver... adestramento, né? Exatamente, ele usou essa palavra, um adestramento. Se você quer desenvolver alguém, você tem que sustentar o desconforto das emoções dessa pessoa. E é na raiva, é na tristeza que ela mais precisa que você esteja ao lado dela. Exato. Então, eu achei isso, assim, muito legal e aí vou conectando com o que você está trazendo. E aí eu tenho uma outra maestra minha, incrível, Mari Cogswell, que ela fala assim, né, que as emoções são a nossa parte mais translúcida, mais límpida da nossa existência. Né? As emoções são a nossa bússola de o que está bom, o que não está bom, é o nosso termômetro de segurança, se a gente pode avançar ou se a gente tem que recuar. Então, é um grande termômetro mesmo da nossa existência. E hoje Sim. A gente nunca viu tanta dissimulação do que a gente sente para ser aceito, para ser incluído e tal. Só que isso não deixa de existir. É o que você está falando, essa emoção ela não deixa de acontecer. Né? Ela não deixa a gente não deixa de sentir. Ela vai para uma panela de pressão, fica lá guardada, né? E aí, assim, eu não trago muito esses exemplos, mas em alguns momentos, a minha opção era ou eu tomava algum medicamento para continuar aguentando o ritmo que eu estava, ou eu implodia. Eu acabei escolhendo um terceiro caminho, que era buscar uma transição. Ou eu aprender, fazer uma transição, né? Então, assim, coisas que eu pudesse ter um cotidiano um pouco mais saudável, de acordo com o meu padrão de saúde. Mas Sim. Eu quero dizer que nesse lugar onde você deve performar,
o que fica, talvez, incômodo ou fora um pouco do script, acaba incomodando, acaba não sendo uma qualidade bem vista. E aí a gente começa a falar de soft skills e tal. E eu não gosto de falar de soft skills, porque, de novo, é você cuidar de comportamentos, é você adestrar. Não é você se relacionar com outro ser humano. E a gente fala, nossa, Mari, mas você está viajando, né? Imagina que a gente vai conseguir fazer isso e se relacionar e tal. E aí, vamos lá, gente, não sou eu que estou falando. Pesquisa da Gartner, de 2024. Estudos de cultura onde a liderança humanizada consegue, de fato, ser incorporada nessas organizações. O resultado dessas empresas é 35% superior em performance, 63% de maior engajamento dos funcionários e, consequentemente, 25% de maior retenção de talentos. Então, acho que é interessante, porque quando a gente inclui a emoção, com certeza, Maria, é da Gartner, depois eu posso até colocar lá no link do evento, ou mandar no e-mail, posso dar um jeito de compartilhar, eu consigo, você consegue escrever, Dé? Gartner, de 2000. Não consigo escrever também. Mas, Mari, Maria, coloca o seu e-mail aí que a gente manda na sequência para você. Boa. A gente coloca manda. Aí no chat. Ou lá Mas eu vou falar de todo jeito, porque se quiser os dados, né? A gente está falando de 35% de performance superior, 63% de maior engajamento dos funcionários e 25% de maior retenção de talentos. Então, assim, a gente está falando que a liderança humanizada, vou voltar aqui. A liderança humanizada, quando a gente inclui a emoção, a gente acha que é mimimi, né? Ou que a pessoa não tem pulso firme. Não, você tinha que, né, chegar lá, mandar quem manda, como é que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, você não tem que discutir, ninguém tem que discordar de nada, para que você vai dar, né? Quem tem opinião. Mas a gente está comprovando que essa habilidade de conversar e as conversas mais difíceis, né, são tão importantes quanto as mais simples, que talvez mudem vários cenários, né? Se a gente for capaz de simplesmente enxergar e escutar aquela pessoa que está do seu lado. Mas, assim, a gente conseguir sustentar essas conversas, e conversas difíceis, não é mimimi, né? Não é a gente incluir a emoção de uma forma pejorativa. É a gente realmente falar sobre resultados. Então, liderança humanizada, assim como a ESG, assim como métricas e indicadores que não são tão comuns ou tão fáceis da gente lidar, porque a gente vai ter que incluir outras questões que a gente não quer incluir ou que dá trabalho incluir, né? Elas também são sobre resultado. E é um resultado muito mais perene. Aí você está falando sobre uma estrutura de cultura realmente, né? De você conseguir estabelecer dentro dessa cultura a possibilidade das pessoas serem e de entregarem o melhor que elas podem entregar e realmente contribuir com resultados melhores. É a consequência natural do processo. Né? Boa. E aí, Dé, vamos puxar o segundo bloco da gente falando aqui também, especificamente, né, da qualidade das nossas conversas e de como a gente junta essas conversas com as emoções. Você já deu o exemplo dessa menina, e assim, a gente tem um hábito de falar que a gente toma a decisão racionalmente. Vou parar tudo, vou analisar os dados, vou entender do que se trata para tomar a melhor decisão, a decisão racional, para poder entregar o melhor resultado possível. E aí? Sim. Existe isso? Como é que funciona? Cara, assim, eu queria deixar uma coisa aqui interessante, que a gente separa as coisas da vida humana mais para ser didático do que... porque não é, as coisas não são separadas, né? E para isso aí tem uma série de declarações e de opiniões que o mundo tem aí, por exemplo, vamos pensar friamente, né? Você está de cabeça quente, né? Tipo,
Existe uma série de atribuições que a gente dá que normalmente tem um viés negativo, né? Então, assim, você está de cabeça quente, significa que você não está disponível para tomar decisões, ou para ter uma conversa, ou para se relacionar. Claro que em alguns casos isso pode até ser verdadeiro, dependendo do seu nível, né? Só que eu percebo que a gente ainda não tem nem a competência ainda, clareza, na verdade, de perceber onde que a gente está. A gente com a gente mesmo, né? O outro com a gente e a gente com o outro, acho que mais ainda. Você com uma pessoa, com um time, com uma equipe, com várias pessoas, mais ainda. Uma família, com várias pessoas, mais ainda. Então, e eu acho que numa época da nossa história como espécie, o que a gente chama de pensamento racional, o raciocínio, nos trouxe uma vantagem tremenda, né? Em relação a várias coisas. A gente conseguiu cuidar de doenças, né? Criar grandes máquinas, fazer grandes feitos. Por outro lado, também fizemos péssimos feitos, né? Fizemos guerras. Recentemente aí teve uma data comemorativa da libertação do campo de Auschwitz, né? Tudo aquilo ali foi feito, construído, as bicicletas, né? Com alguns princípios racionais. Só que esses princípios, o princípio racional, ele não está separado do mundo das emoções. A própria razão, o próprio ato de raciocinar ou de parar para raciocinar requer uma emoção que, por exemplo, em alguns casos pode ser tranquilidade, né? Ou seja, quando você está de cabeça quente, o que você precisa fazer? Esfriar a cabeça. Ou seja, é sair de uma emoção para outra, não é sair das emoções, porque isso é impossível. Na nossa vida, nós somos mamíferos, somos animais, e os animais todos vivem em fluxos emocionais. A gente não é diferente. Só que a gente veio de um histórico da gente começou a separar isso, tá? E em até um certo nível a gente conseguiu bons resultados com isso. Hoje a gente está percebendo que a exigência, a necessidade do mundo já não está no mesmo lugar. A gente já resolveu um bocado de problema, a gente já não depende de muitas coisas para poder continuar a nossa vida, a gente tem uma longevidade maior, a gente tem uma série de recursos para cuidar da nossa saúde, a gente tem uma série de recursos para comunicar um com o outro pelo mundo afora. Então essas coisas foram se resolvendo e a gente continua acreditando que é por meio disso que a gente vai resolver as demais coisas. Hoje a gente é talvez a geração mais interconectada da história da humanidade, que eu consigo aqui conversar com você, sair daqui conversar com o irmão meu que mora na Austrália, que é 30 horas de distância daqui de avião. Né? Estamos aqui falando, se tiver 10, 15, 20 pessoas aí escutando, cada uma num canto do mundo, e ao mesmo tempo a gente está com uma dificuldade tremenda de se relacionar. Ou seja, aí para mim, não é que a contradição em si seja ruim, mas parece que há um gap, né? De que a gente vai construindo as coisas para melhorar e vai piorando. Parece que vai melhorando, mas vai piorando. Hoje a gente está vivendo em clusters, né? De opinião política, de opiniões econômicas, de opiniões de filosofia, de religião, e a gente não consegue mais interagir um com o outro. Ou seja, por quê? Porque a gente insiste, muitas vezes, em ficar separando essas coisas, e eu acho que é o pior disso, é que a gente usa isso para, muitas vezes, subjugar o outro. Né? Por exemplo, se você não concorda comigo, eu já falo, você não está sendo racional. O seu pensamento, você está muito emocional, você é muito emocionado. Né? Hoje tem um termo que a galera usa, os mais jovens aí, pessoa emocionada. Né? Fala assim, minha filha fala assim, minha amiga é muito emocionada. Eu falo, porra, ainda bem, né? Que todos nós somos. Né? Eu entendo o que elas querem dizer. Virou pejorativo, isso, né? Virou. Mas tem um tom pejorativo, ainda tem e para além também do pejorativo, tem um tom de abafamento, assim, sabe? Continua mesmo que na brincadeira. Você falou um negócio legal assim, das conversas difíceis e das conversas fáceis. Né? Muitas vezes tratar das conversas fáceis leva a não ter conversas difíceis. Ou elas só acontecem em situações muito extremas mesmo, né? Quando uma coisa quebra. Essa coisa de por exemplo, fazer uma brincadeira como essa, ela reforça o lugar de que você não pode se emocionar, né? O que é impossível, mas que você não pode expressar, ou você não pode viver, ou você não pode se conectar com as suas emoções. Senão você é visto como fraco, como irracional, como faz as coisas sem pensar, né? E aí a gente começa a acreditar que existe uma dissociação. Ou você é racional ou você é emocional. Com certeza, todo mundo que vai ouvir isso aqui, ou está ouvindo isso aqui, você, eu, a gente já ouviu em algum momento da sua vida essa separação. Seja num filme, num diálogo com você mesmo, né? Uma sessão de terapia, né? Uma sessão de coaching, que a gente tem essa experiência.
faz essa dissociação e normalmente classifica essa aqui como... E a emoção como pior, né? Quantos filmes eu já vi assim que a pessoa fala, cara, deixe, nem filmes, até em relações reais mesmo, deixe suas emoções de lado. Porra, é igual você tirar o seu braço, guardar ali e depois colocar de volta para usar. Isso é inviável, sabe? É muito mais interessante a gente começar a desenvolver, por exemplo, uma competência de perceber, nomear. Como eu disse mais cedo, a gente tem que ter dificuldade de nomear a emoção que está passando pela nossa vida, né? E parar de confundir esses detalhes, né? E isso impacta na conversa, porque quando eu estou me relacionando, conversando, e aí aqui a gente pode até fazer um mix que se relacionar é conversar e conversar é se relacionar, né? Que seja consigo mesmo, né? E a gente constrói essas relações, essas conversas dentro de domínios emocionais. A emoção ela sempre surge primeiro, porque ela está muito mais ligada com o simples fato de a gente estar vivo do que especificamente com o fato de nós sermos seres humanos. Então, se a gente observa, por exemplo, a qualidade das nossas emoções, a qualidade do tratamento que a gente dá às emoções, ela está diretamente ligada à qualidade das nossas conversas. Que conversa a gente pode ter, que conversa a gente não pode ter, o que é aquilo que eu me calo, o que é aquilo que eu sou capaz de dizer, o que é aquilo que muitas vezes eu quero dizer e não dou conta, né? E isso vai traçando rumo, o futuro, o caminho, a construção de futuros da sua empresa com Futures, isso vai construindo o caminho que a gente vai ter na nossa relação. Ela pode se encerrar, ela pode migrar para outra coisa, ela pode... A gente vai guiando isso. Então, se você tem essa competência de tanto perceber as emoções, quanto, por exemplo, perceber esses espaços conversacionais, e é bonito quando você começa a perceber aquilo que não está sendo explicitamente falado, eu gosto de brincar assim, está até acontecendo recentemente mais isso. É como se fosse uma cena de filme que tem uma música de fundo. Esses dias eu vi uma cena que o cara trocou a música, né? A música do filme é uma música de ação e o cara colocou uma música meio erótica, assim, como se fosse um blues, assim. E cara, muda todo o viés, toda a ideia da cena muda. Você viraria outro filme. Ou então quando você tira a música, eu já vi umas cenas dessas também, que tá tendo uma cena, o cara tira a música. Então, no caso da relação, a emoção é como se fosse esse transfundo, né? Esse espaço em que a coisa pode acontecer. Né? E muitas vezes, como a gente está nesse come, corre, isso aqui, essas coisas elas ficam assim, ó, passando e a gente nem percebe. Né? E acho que quando a gente fala da qualidade, né, qualidade interna, ou a percepção da nossa qualidade interna, que a gente está naquele momento, a gente consegue perceber a qualidade das decisões, das escolhas e das ações que a gente tem, né? Então, quando a gente fala de liderança humanizada, aqui a gente deixa um pequeno exercício, né? Talvez até que a gente tinha combinado um pouco antes, né, do que a gente poderia trazer, que fosse prático, que cada um pudesse sair daqui amanhã fazendo, né, e já começar a ter essa alfabetização da sua própria emoção, né, porque aí, vamos lá, o que muda? Qual é a diferença, né? Quando a gente está numa posição de liderança de pessoas, de projetos que envolvem pessoas, né, a gente tem decisões, tem escolhas e tem conversas que, se a gente está no estado emocional, ou se a gente frequentemente se sente injustiçado, tá com raiva, você não gosta daquela empresa, você tá bravo porque aquilo, né, te faz mal, que você fica de hora extra, é mal pago, enfim, que se essa é a emoção, a tendência das suas escolhas, das suas decisões, vão ter um determinado leque de ação. Vão ter uma tonalidade de opção ali recortado diante daquele estado de ânimo que você apresenta. Se você começa a identificar e entender que aquela emoção ela está acontecendo em decorrência de uma conversa que não aconteceu, uma conversa mal feita, uma fala de alguém, e que você tem a oportunidade de
resolver ou de tentar esclarecer, de buscar alternativa, talvez você enxergue possibilidades onde você nunca enxergou ou passe a enxergar, e as suas opções, as suas escolhas mudam. Então, vamos de forma pragmática, né? Eu trabalhei por tempos em uma multinacional de bens de consumo que quando eu cheguei era tipo, sempre foi assim. Sempre foi assim, Mari. Ih, você tá chegando aqui, ih, você acha que vai mudar? Deixa eu só fazer uma interferência nessa fala, só para deixar explícito. Por exemplo, quando há essa declaração, já existe uma conversa que a Mari chega dentro dessa conversa. Sim. Por exemplo, esse assunto não se toca. Essa conversa não se tem. Isso não, é e não muda, né? Não vai mudar. Você tá inocente, achando que você vai conseguir fazer alguma coisa. Tadinha de você, né? Se achando a última bolacha do pacote. Quem é você? Isso aqui sempre foi assim. Aí, a partir do momento que você começa a trazer alternativas ou perspectivas de mundo e testando projetos de que aquilo é possível ser diferente, mesmo que pequenininho, mesmo que num protótipo, você começa a quebrar um estado emocional de que não é possível ser diferente. Não é possível um futuro diferente. Então, você começa a sair de um estado de total resignação para um estado de abertura. E na liderança, se você não percebe como as pessoas estão reagindo, a partir de que lugar elas estão agindo e fazendo as escolhas delas, você vai ter uma eterna briga entre comando, controle, hierarquia, tem que fazer porque alguém mandou, e aquilo vai sair mal feito, aquilo vai ter retrabalho, aquilo vai ter erro, vai ter desperdício de tempo, vai ter desperdício de dinheiro, porque você não consegue um alinhamento e um engajamento real sobre conversas que realmente importam. Do que incomoda, ou do que está acontecendo, qual a alternativa, por que ele não enxerga uma possibilidade de fazer diferente. Então, toda essa leitura emocional, que é o exercício que a gente quer propor, que começa, inclusive, com você mesmo. Quando você está fazendo uma reunião, que tipo de emoção você está trazendo? Que tipo de estado de ânimo você está trazendo? E aqui, nesse momento, né, que a gente ainda está em distinções mais genéricas e um pouco misturadas, o mais importante é você conseguir distinguir a diferença. Talvez não com o nível de riqueza que a gente pode ter, pode chegar, pode alcançar, né? Mas assim, distinguir que raiva não é medo, e que não é ansiedade, e que não é tristeza. Se a gente conseguir distinguir isso, já tem aí já foi incluído um vocabulário que permite a gente entender que tipo de decisão a gente está tomando, né? E conseguir entender também isso no time, nas pessoas que a gente trabalha. Isso faz toda a diferença. Né? E como essas conversas vão ser diferentes a partir disso. Então, assim, quantas vezes a gente não fala assim, cara, esse é o melhor momento para ter essa conversa? Não, não é. Ou vamos agendar para termos essa conversa, porque é uma conversa importante que deve ser cuidada, é uma conversa de feedback, é uma conversa de desenvolvimento, de o que a pessoa pode fazer diferente, o que a pessoa, uma conversa de performance sobre o resultado dela, que pode não ter sido tão bom. Essa conversa merece um cuidado, merece uma preparação, tanto emocional quanto de quem vai ouvir, quem vai receber, de quem você convida para ter essa conversa. Exato. Porque você não chega de sopetão, na maioria das vezes chega, mas você não chega de sopetão para ter uma conversa de feedback que nem foi alinhado. Né? Então, assim, você já está construindo aí um arcabouço emocional péssimo para ter essa conversa, né? Que não vai ser produtivo, não vai ser nem como entendimento de realmente as oportunidades que têm que ser melhoradas ou que podem ser melhoradas, como realmente de uma conversa onde as pessoas possam ser ouvidas e possam falar a opinião delas, porque elas não estão nem preparadas para isso. Então, acho que esse cuidado com as pessoas e com as conversas são fundamentais para a gente ter um exercício de uma liderança humanizada. Então, aqui a sugestão que a gente coloca, né, de pequeno passo elegante, né, Dex?
gosta de falar, que eu acho bonito, é que vocês exercitem escutar as próprias emoções e as emoções de quem está perto. E aí tenham o cuidado de não... o cuidado da interpretação, né? Que a gente também acha muitas coisas e acaba tomando decisões baseadas nisso, mas de ter conversas a respeito disso, de não sair julgando e rotulando as pessoas, mas entender, né? A gente pode ter conversas sobre isso também. Está se sentindo bem? Está precisando de ajuda? Você está resistente? Aconteceu alguma coisa? Né? Essas conversas que não são só conversas transacionais, são conversas relacionais e qualitativas, fazem parte também de uma liderança humanizada, para a gente conhecer as pessoas que a gente trabalha, para a gente conhecer o time, para a gente entender as melhores alternativas que a gente tem e quais são as qualidades de cada um ali para contribuir com o grupo, né? E até o momento também, eu tive numa farmacêutica, eu tive um período que foi esse período que ou eu tomava remédio ou eu implodia, que eu falava com o meu time, meus gerentes sabiam que tinha dia que eu falava, ó, hoje vocês vão tocar a reunião. Hoje eu preciso ficar aqui observando e eu não estou com energia hoje para assumir a apresentação ou assumir a reunião, enfim. Hoje eu vou ficar de backup e de flanelinha. A reunião é de vocês. Vocês precisarem. E é uma relação de confiança enorme você conseguir fazer isso. Né? Então, assim, quando a gente fala de relações, de conversas, a liderança é uma relação de confiança para ela dar certo, acima de qualquer coisa. Porque imagina que você está no meio de, geralmente, né? A não ser que você seja o dono, mas ainda assim, se tiver um acionista, mas você pode ser um empreendedor e ainda assim tem um cliente que vai interferir na sua decisão. Você nunca toma uma decisão exclusivamente sozinho, acima de qualquer suspeita, né? Mas, assim, imagina que você, numa posição de liderança, você é um mediador, né? Você é um conciliador de interesses o tempo todo, que eventualmente é da estratégia, que vem de uma posição hierárquica acima, e do time de execução, a qual você é responsável para conseguir fazer aquilo acontecer, e você tem que mediar isso. Tem coisa mais básica do que uma conversa para mediar a situação? Do que alinhar a expectativa, do que colocar condições de satisfação sobre o que tem que ser feito, como vai ser feito, quando vai entregar, quanto vai custar, etc. Qual a cor do documento, qual é o tamanho da letra do documento, que senão não presta, não cabe. Então, assim, é tudo isso que, no final das contas, você como mediador de interesses, conciliador de interesses, você precisa desenvolver uma capacidade de conversar e de escutar, né? Conversar não é storytelling, gente, né? E conversar também não é só falar. E nem manipular. E nem manipular. Então, essa capacidade da gente entender os interesses das pessoas, os estados emocionais das pessoas, né? E tentar fazer essa dança de conciliação com base em confiança. Mas essa confiança ela só é construída se tem esse respeito e essa segurança que esse escutar vai trazer. Né? Então... Eu queria dar uma dica sobre o exercício para a galera aí, porque como a gente, para alguns pode não ser tão novo esse tema, mas para outras pessoas pode ser mais novo, uma forma interessante de você prestar atenção, escutar, perceber as emoções, é fazendo pequenos registros durante o dia. Então, assim, como muitas pessoas ainda vivem na confusão, na cegueira das emoções, ou da qualidade das conversas, por exemplo, teve uma conversa, independente se é boa ou se é ruim, a gente não está querendo colocar emoções com qualidade de bom ou ruim, e sim como possibilidades, como abertura e fechamento de portas, de possibilidades. Então, gasta ali 1 minuto, 2 minutos, o tempo que for possível para você, da forma que for melhor. Tem gente que anota no celular, tem gente que carrega um caderninho debaixo do bolso,
Tem gente que usa post-it, então da forma que for possível para você, registra ali, né? O que aconteceu, como foi a conversa, que fim levou a conversa, se chegou onde você queria, onde não chegou. Tenta perceber como está o seu corpo, onde tem tensão, onde tem batimento, quanto tem de temperatura corporal, né? Tanto o seu quanto do outro. Isso vão ser os primeiros indícios, posição, se a pessoa está com o corpo mais aberto, mais fechado, se a pessoa está assim, dizendo que concorda com você, né? Ou, enfim, esse tipo de coisa. Aí isso vai começar a te dar um direcionamento melhor, né? E se você perceber nomes, tipo raiva, tristeza, alegria, registra isso também, para com o tempo você ir percebendo se uma coisa está conectada com a outra, está casada com a outra. Então, e é bom que você fica com um repertório, né? Essa coisa de registrar é legal, que se você registra cada dia um pouquinho, no final do ano você tem no mínimo 365 visões sobre si mesmo, sobre o seu time, né? Sobre, enfim, o que está acontecendo na sua vida. Então, só deixar isso aí para o exercício prático. Boa. E aí, começando amarrada e puxando para o finalzinho. Então, assim, o que eu queria deixar de, acho que mensagem principal aqui. A gente acredita, enquanto Amans, que quanto menos parafernália, eu falo árvore de Natal, né? A gente cada vez mais pendura mais uma ferramenta, mais sei lá, uma metodologia e uma coisa que é cada dia mais difícil de executar, né? São milhões de metodologias, milhões de ferramentas e de softwares e enfim, tudo que a gente pode acessar. E é isso, os resultados não melhoram com esse monte de bolinha de árvore de Natal, né? Que a gente vai pendurando. Então, a gente acredita realmente, na verdade, em se despir de tudo isso. E quanto mais genuíno a gente puder ser, mais verdadeiro e mais próspero a gente consegue construir as nossas relações de forma mais auspiciosa, me veio essa palavra, mas de forma mais interessante, mais genuína, mais conectada, mais profunda, mais intencional, mais atencional. Então, assim, quando a gente fala de liderança humanizada, a gente está falando de uma posição que é uma relação, né? O líder, ele está constantemente em uma relação de confiança, de mediação e de conciliação de interesses. Isso só é possível se há confiança, né? Não é medo. Medo muda comportamento, não desenvolve ninguém, não desenvolve relações, como o Gabor Maté falou, né? Então, assim, a gente quer relações sustentáveis e seguras de confiança, e essa relação, ela, a partir da inclusão das emoções nessas conversas e exercitando cada vez mais ter essas conversas, e menos silêncios, e menos conversas na nossa própria cabeça que a gente não bota para fora, né? Elas vão possibilitar que as relações elas sejam melhores e os resultados melhores, o engajamento melhor, a taxa de performance melhor, como a gente falou antes. Então, essa é a nossa visão, e aí, do meu lado, né, do nosso trabalho. That's it. That's it?